para hoje, galera, um nhoque saboroso e deixarei a receita na bio para você, tá? Boa tarde, galera. Tô aqui, ó, na minha cozinha aqui da minha casa, preparando para vocês um nhoque. Então vamos seguir o passo a passo aqui agora? Vamos ver lá? Aqui, ó. Aqui na minha bacia aqui, nós estamos aqui já com 2 batatas grandes amassadas, mas eu posso temperar com açafrão, chamichurri e um pouco de sal, viu, galera? Então tá bem quente. A batata, tá vendo? A fumacinha já tá saindo aqui, tá bem amassadinho. E eu vou deixar esfriar um pouco para poder colocar um ovo inteiro aqui nessa massa, tá bom? Agora, galera, ó, um ovo inteiro eu disperso aqui, misturo bem na massa toda, vai ficar bem homogêneo aqui, ó. E vou acrescentando a farinha de trigo aos poucos, porque senão a massa fica muito dura e eu quero ela no ponto que eu gosto de saborear, ó. Só o ovo deixa a massa bem molinha, ó. Consistência dela bem molinha. E aqui eu tenho a farinha de trigo, eu vou acrescentando aos poucos. Gente, aqui é tudo cozinha de casa, então, ó, a gente vai fazendo do jeito que a gente tem aqui. Cobrir a massa aqui toda, dispenso e vou misturando. Dá para você congelar, dá para você reservar, né? Ou fazer na hora também seu nhoque, ó. Já deu uma endureçadinha, ó. Ponto de não cair, demorar a cair do garfo. Vou colocar mais um pouco, porque ainda não tá no ponto. Enrolar. Acrescento mais um pouco, cobrindo toda a massa. E vou misturando de novo. Quando eu ver que ela tá já a ponto, que dá para eu enrolar na bancada, aí eu já não acrescento mais a farinha. Ainda tá meio mole, ó. Ainda tá, ó, demorando. Eu vou deixar demorar mais um pouquinho pra cair. Então, cubro mais a massa, polvilhando aos pouquinhos, tá, gente? Cubro ela toda de novo. Por que que eu vou fazendo assim? Porque na hora de enrolar, eu já vou acrescentar a farinha na bancada para poder enrolar. Então, vamos colocando aos poucos, ao ponto dela ficar mais durinha. Como essa batata era bem grande, então vai dar bastante nhoque. Foram 2 batatas bem grandes, ó. Ainda tá demorando mais um pouquinho de farinha para eles realmente não sair do garfo por completo. Aí põe então 4 polvilhadinhos, né, de farinha, já tá o suficiente para a massa ficar uma massa consistente e boa, para a gente poder já enrolar e na hora de cozinhar não ficar tão mole, né? Porque a gente vai enrolar com a farinha junto, ó. Agora sim, ó, só sacudindo, ó, o ponto para verificar, ó, quando você sacode no garfo e ela sai toda. Agora nós vamos polvilhar aqui a bancada, ou pia de cozinha, viu, gente? Para quem não tem uma bancadinha, a minha é pia de cozinha mesmo, tá? Assim com a farinha. E vou colocar uma porção assim no garfo. E vou jogar ela aqui nessa farinha. Por que então já põe a farinha um tanto bom? Porque já vou enrolar ela na farinha, tá vendo? Então a farinha já vai incorporar mais. Aí eu vou fazer os meus rolinhos, né? Esse ainda tá um pouquinho mole, viu, gente? Vou pôr mais um pouquinho aqui. Vou amassar ela bem aqui. E vou enrolar. Quando você sentir que ela tá mole, você acrescenta mais um pouquinho de farinha de trigo na hora de enrolar. Porque tem que enrolar, ó, fazer um enroladinho certinho. E aí você pega o garfo e corta o tamanho que você achar legal pro seu nhoque. Olha, gente, enquanto a água vai fervendo lá na panela, lá vocês vão preparando seus pacotinhos. Corta direitinho e vai deixando assim com um pouquinho de farinha, que na hora que jogar para ele ferver na água lá, vai ficar show de bola. Bola dos doces. Subiu. Subindo.
Perfeita. Não ficou mole. Opa! É hora de tirar o nosso nhoque, ó. Gracinha. Então vamos colocar mais. Não gosto de colocar muito de uma vez para não embolar, né, gente? Vai ficar bem soltinho, intercalando. E ele vai virando o nosso nhoque maravilhoso. Não ficou duro, né? Com a massa concentrada. Então não põe muito para não ficar ruim, para ele subir direitinho. Beijo, daqui a pouco eu mostro o prato pronto. E aqui o molhinho que vai junto, né? Para preparar o nosso nhoque. Eu gosto muito da cebola, tá, gente? Vocês repararem, né? Tudo meu, cebola, pimentão, tomate. E daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês o melhor deste nhoque prontinho. Agora a gente rala o parmesãozinho. Bem prontinho. O nosso nhoque.